Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um? Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes? Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós vimos o relato do milagre da multiplicação dos pães. Podemos notar que esse milagre começa com as mesmas palavras e descreve os mesmos gestos com que os evangelhos de São Paulo nos transmitem a instituição da Eucaristia. Esse milagre, além de ser uma manifestação da misericórdia divina de Jesus para com os necessitados, era figura da Sagrada Eucaristia, da qual o Senhor falaria pouco depois, nesse mesmo capítulo 6 do Evangelho de São João. Queridos irmãos e irmãs, já na antiguidade, os padres da Igreja olhavam para este milagre e faziam uma profunda ligação com a Eucaristia. Os padres tentavam mostrar que o milagre da multiplicação dos pães, de certa forma, ele se prolonga, se torna perpétuo com o dom da Eucaristia, onde Cristo faz-se pão da vida para os homens. Nesse milagre, Jesus tem piedade, tem misericórdia dos famintos e quer saciar a fome desta multidão. Na Eucaristia, Jesus tem piedade e misericórdia daqueles que têm fome e sede de justiça e quer saciar na Eucaristia a nossa alma, a nossa vida espiritual, eles se darem alimento. Assim, Santo Agostinho afirma: Quem, a não ser Cristo, é o pão do céu? Mas para que o homem pudesse comer o pão dos anjos, o Senhor dos anjos fez-se homem. Se isso não se tivesse realizado, não teríamos o seu corpo e sangue. Sem termos o corpo que lhe é próprio, não comeríamos o pão do altar. Então Jesus se faz homem, se faz alimento.
para se dar a nós em alimento. Jesus se faz presente no pão e no vinho. A Eucaristia é corpo de Cristo, mas também a igreja é corpo de Cristo. Então nós, como igreja, recebemos a Eucaristia, recebemos o corpo de Cristo para sermos igreja, para sermos corpo de Cristo. Assim nós iremos entender que a Eucaristia faz a igreja, que a Eucaristia é a vida da igreja, é a nossa vida, o nosso alimento. A Eucaristia representa, desde a antiguidade, o grande encontro, o encontro permanente do homem com Deus, em que o Senhor se faz nosso alimento, em que se oferece a si próprio para nós. Jesus na Eucaristia se oferece como dom para nos transformar nele mesmo. A Eucaristia faz de nós outro Cristo. Queridos irmãos e irmãs, Santo Tomás de Aquino afirma que na Eucaristia todos aqueles que são famintos da vida eterna, necessitados de consolo, de repouso, de descanso, devem se entregar a Cristo. É um pedido de Santo Tomás. E Santo Tomás diz: todos os famintos devem tomar o corpo de Cristo. Tomam-no 1000, tomam-no um a um. Este ou aquele faminto deve procurar a Eucaristia, e ela jamais se esgotará na terra. Para Santo Tomás, a Eucaristia é esse alimento doado continuamente, todos os dias, para a vida da humanidade, para a vida do homem. No Concílio Vaticano II, a Igreja vai mostrar que a Eucaristia é a fonte e o centro de toda a vida cristã. Ou seja, a plenitude da vida cristã se dá no sacramento da Eucaristia. O Concílio Vaticano II afirma: na Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja. Isto é, o próprio Cristo, a nossa Páscoa, o pão vivo que dá aos homens a vida mediante a sua carne vivificada e vivificadora pelo Espírito Santo. Assim, a Igreja está recordando que nós precisamos encontrar tempo para Jesus, tempo para adorá-lo, para servi-lo. E no domingo nós precisamos dedicar tempo para ir à missa, para receber a Eucaristia, nossa vida, nosso alimento espiritual. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.